Ching foi injustiçado? Eu decidi fazer uma série de 3 vídeos no canal sobre injustiça com personagens, seja ele vilão ou até personagem secundário. Eu fiz o primeiro vídeo sobre o Tai Lung, vilão de Kung Fu Panda, e depois fiz um sobre o Rock Lee, personagem do anime Naruto. Se você não viu, eu vou deixar no final do vídeo. Esse vídeo eu me aprofundo mais na questão de injustiça e conto mais detalhadamente sobre o porquê decidi fazer esses vídeos. Porque o Chang, Karate Kid, tem uma série de filmes antigos e fizeram uma nova versão em 2010, com o Jaden Smith, filho do Smith, fazendo o personagem Dre. Ele mudou pra China e, resumindo, ele apanha de outro personagem porque conhece uma aluna. Esse personagem Chang faz bullying com ele. Ele resolve treinar, ir pra um torneio pra poder enfrentar Chang, acabar com o bullying e ter respeito do moleque, e outros. Mas se Chang fazia bullying como o personagem principal por um motivo idiota, por que essa pergunta? Chang foi injustiçado? Chang é um personagem importante do Karate Kid em 2010, apesar de não ser o protagonista. Ele é interpretado por Zenwei Wang e é o personagem antagonista da história. A narrativa o apresenta como um jovem chinês altamente disciplinado e habilidoso nas artes marciais, treinado em Kung Fu sob a orientação rígida do seu mestre, Lee. Chang aparece pela primeira vez quando Dre Parker, o protagonista, recém-chegado dos Estados Unidos, se muda para Pequim. Ele vê Dre tentando fazer amizade com Mei Ying, uma garota chinesa por quem Dre tem interesse. Chang, que também gosta de Mei Ying, imediatamente sente ciúmes e vê Dre como uma ameaça, especialmente por causa da diferença cultural e pelo fato de Dre ser um estrangeiro na China. A partir daí, Chang começa a implicar com Dre. Chang é claramente uma figura intimidadora desde o início. Com o treinamento de Kung Fu que recebe, ele se sente superior fisicamente e moralmente, acreditando que qualquer forma de fraqueza merece ser punida. Em um dos primeiros confrontos, Chang usa sua habilidade para dominar Dre sem muito esforço, agredindo-o e humilhando-o na frente de outras crianças. Essa agressão faz com que Dre se sinta deslocado e com muito medo de Chang e seus amigos. Chang é muito influenciado pelo seu mestre, Sr. Lee, que acredita em uma filosofia extrema de força e agressão. Sr. Lee ensina seus alunos a não mostrarem fraqueza e o verem a compaixão como um sinal de fragilidade. Sob essa pressão, Chang se torna o melhor aluno do Sr. Lee e é ensinado a resolver problemas com violência. Essa doutrinação fez com que ele desenvolva uma visão distorcida de respeito e de honra, sempre intimidado com quem parece mais fraco. Após ser agredido várias vezes, Dre decide buscar ajuda com o Sr. Han, o zelador do prédio onde mora, e que mais tarde revela seu mestre de Kung Fu. Han vê o potencial em Dre e decide treiná-lo ensinando o verdadeiro significado das artes marciais. Envolvem paciência, respeito e autocontrole. Chang não entende esse lado das artes marciais, já que ele foi ensinado a usar suas habilidades apenas para dominar. A relação entre Dre e Chang se torna ainda mais intensa quando o Sr. Han leva Dre à academia do Sr. Lee para tentar fazer um acordo de paz entre os dois, mas isso só aumenta a rivalidade. O grande clímax da rivalidade entre Chang e Dre acontece durante o torneio de Kung Fu, onde os dois competem de maneira justa pela primeira vez. Chang, acostumado a vencer e humilhar seus oponentes, fica surpreso com a determinação de Dre e com o treinamento que ele recebeu do Sr. Han. Durante o torneio, Chang adota uma postura agressiva, enquanto Dre mantém uma postura mais equilibrada, tentando lembrar das lições do Sr. Han. Na luta final, Dre supera Chang com um golpe ousado, simbolizando sua superação e aprendizado que teve com o Sr. Han. Após ser derrotado, Chang finalmente reconhece Dre e se curva em respeito, mostrando que, apesar de toda a rivalidade e do comportamento agressivo, ele é capaz de entender o valor do seu oponente. Essa atitude indica um possível rompimento com a influência negativa do Sr. Lee, e é um passo para Chang compreender o verdadeiro espírito do Kung Fu. Chang é um personagem complexo, em parte por ser vítima das expectativas e ensinamentos de seu mestre. Ele age de forma violenta e agressiva não apenas por ser mal, mas porque foi criado em um ambiente onde a agressão é vista como força. Chang é, na verdade, uma vítima do sistema que o ensinou a ver qualquer adversário como inimigo. O respeito que ele mostrou no final sugere que ele poderia ter seguido um caminho diferente se tivesse tido a oportunidade de aprender o verdadeiro significado das artes marciais. Beleza, a gente já sabe a história do personagem, mas o que dá pra tirar disso? Qual a sua percepção? Lembrando que é o último vídeo do compilado e depois eu vou trazer um vídeo bem específico sobre o que os personagens têm em comum. Quero começar ressaltando que é muito interessante a semelhança com a história do Tai Lung, porque a culpa foi, de novo, do mestre, e adiantando, sim, ele foi injustiçado. O fato dele crescer sendo influenciado por essa atitude de resolver tudo na porrada e demonstrar fraqueza significa ser fraco. O moleque fez questão de meter o louco, ele foi babaca no desenrolar da história, mas era um moleque que crescia com base nisso, né? Ele foi ensinado assim. Quando Jack Chan vai resolver a situação na academia, o professor Sr. Lee fala pra ele deixar o moleque se defender sozinho, no caso o Dre. E minutos antes o professor bateu no aluno dele porque ele mostrou piedade no treino. Agora dá pra culpar o personagem por isso? Tem uma cena muito boa nesse filme que infelizmente foi cortada, eu vou deixar um trecho aqui.
不能因为对手倒下就停手，在武装不能心软，生活中不能心软，比赛场中更不能心软。对手受苦那是活该。下去，打下去。那我们想。Eu li que foi cortado porque iam cortar a vibe do filho do Smith e iam jogar pro Jack Chan, entendeu? Aquela parada do protagonista. Mas nessa mesma cena os alunos do cara iam apanhar de novo, porque não foram suficientes e não ganharam o torneio. Se de todos os alunos com essa filosofia o Ching era o melhor, na raiva, na luta, em tudo, dá pra falar que se fosse pra seguir a risco que o mestre dele mandava, não faltava. Então, tudo que o mestre falava, ele seguia a risco e ele fazia certinho. Então o moleque realmente era muito dedicado. Não vou passar pano pro bullying que ele fazia, porque ele era muito babaca, mas ele foi ensinado assim, ainda mais naquela idade, dá pra dar uma aliviada. Você vê no filme que essa filosofia oriental de ser melhor em tudo e se provar na família é forte, isso é muito presente em anime, principalmente pra paz. Além da Mei Ying, que foi afastada do Dre por não estar praticando e o Dre fazia mal pra ela, imagina como seria a lore do personagem do Ching, que já apanhava na academia em casa, além do professor se mostrar pro pai dele. Não dá pra chamar de injustiça? Eu separei uma lista sobre o porquê é tão rígido isso na Ásia, valores culturais e tradição. Em países como China, Japão e Coreia do Sul, o confucionismo desempenha um papel importante. Ele enfatiza a hierarquia, o respeito aos mais velhos, a responsabilidade familiar e a busca por excelência. Diferente das culturas ocidentais que tendem a valorizar a individualidade, muitas culturas asiáticas priorizam o bem-estar do grupo, no caso, família e comunidade. O sucesso individual é visto como reflexo da família, aumentando a pressão por resultados. Histórico de adversidade. Muitos países asiáticos passaram por períodos de guerra, pobreza ou colonização. Isso criou uma mentalidade de resiliência e trabalho duro, que os pais transmitem às novas gerações. Normas sociais. A conformidade às normas sociais é altamente valorizada em vários países da cultura asiática. Crianças são ensinadas a obedecer, respeitar a autoridade e evitar comportamento que possa trazer vergonha à família. Percepção do dever familiar. Os pais frequentemente veem seu papel como guias rigorosos para garantir que os filhos atinjam seu potencial máximo, mesmo que isso signifique sacrificar o prazo curto. Outra coisa que eu volto e digo, de todos os personagens que eu fiz vídeo, a história do protagonista. Todo filme precisa de um vilão e um herói. Com o reconhecimento do Chang e do Dre no final do filme já é mostrado que talvez o Chang fosse o vilão, mas no final teve a famosa redenção. Mas aos meus olhos eu acho que de muita gente o otário do filme foi o mestre. Na cena cortada fica mais evidente ainda. Ching queria provar que era o melhor, que segue a filosofia do mestre, ele arrisca, e no final se ferrou, ele acabou perdendo. Vamos ser sinceros, ele não perderia aquela luta. E essa é a base da série e dos vídeos, mas eu vou deixar pro próximo vídeo. O ponto central é, se mostrar uma pessoa boa e menos agressiva é sinal de fraqueza, no final, depois da surra que ele tomou, ele aprendeu, perdendo o torneio e dando ao Dre o respeito que ele merecia, ele aprendeu isso. E o final dá a entender que o Dre conseguiu o respeito de todos, inclusive o do pai da Mei Ying. O Ching aprendeu a ser menos otário junto com os outros alunos, mesmo sendo na base da porrada. Essa é a conclusão. Você acha que o Ching foi injustiçado? Comente aí embaixo. O cara foi ensinado assim desde sempre, fez o que aprendeu e no final pagou pelo erro do próprio mestre. Ele fez tudo que foi ensinado, com o máximo esforço possível, e depois descobriu que o mestre era um babaca e que tudo que ele aprendeu estava errado. E mesmo sendo o melhor lutador comparado com os outros alunos, ainda perder pra um cara que não treinou nem um décimo do tempo que ele deve ter treinado, deve ser muito frustrante. E é isso. Se você curtiu o vídeo, dá um like, se inscreve e até a próxima.